Resumindo então as simulações que nós realizamos, nesta primeira simulação nós comparamos então os três tipos de amortecimento, usamos o valor de K igual a 25 N por metro para uma massa de 1 kg, que nos dá então 2 vezes raiz de K vezes M igual a 10 kg por segundo. Portanto, quando utilizamos o B igual a 1, nós estamos na situação do movimento subamortecido, ou seja, a oscilação ocorre com amplitude decrescente à medida que o tempo passa. Para o B igual a 10, nós temos o amortecimento crítico, onde a partícula sai no seu deslocamento inicial e simplesmente retorna à posição de equilíbrio sem nunca oscilar. E para B igual a 20, nós temos então a condição do superamortecimento, onde a partícula sai da sua posição inicial e retorna para sua posição de equilíbrio num tempo maior do que o amortecimento crítico. Comparando o superamortecido e o movimento criticamente amortecido, vejam que no amortecimento crítico a partícula retorna para a sua posição de equilíbrio no menor intervalo de tempo possível, e à medida que nós aumentamos o amortecimento, ou seja, tornamos o sistema superamortecido, quanto maior for o constante de amortecimento, maior vai ser o tempo que leva para a partícula retornar à sua posição de equilíbrio. O passo seguinte, para que a gente chegasse então nestas equações de movimento, seria achar os valores das raízes daquela equação de segundo grau e desenvolver a álgebra, então, para que nós possamos chegar nessa posição em função do tempo. Como eu falei inicialmente, não é esse o nosso objetivo. Então, na continuidade da resolução daquela equação diferencial, nós chegamos então na equação do movimento superamortecido, em que o delta é maior do que zero, e também na equação de movimento do movimento criticamente amortecido, onde o delta é igual a zero. Então, vejam que essas equações de movimento dependem de funções exponenciais, dependem dos valores aqui das raízes, assim como dependem de dois parâmetros A e B, e esses parâmetros são determinados pelas condições iniciais. Em relação ao movimento subamortecido, nós fizemos aqui três simulações, né? Então, para o B igual a zero, nós temos o movimento harmônico simples, ou seja, amplitude constante, temos o movimento não amortecido. Para B igual a 1, nós temos um amortecimento fraco, ou seja, a oscilação ela diminui com o tempo, mas se nós trocarmos aqui para um amortecimento mais significativo, a amplitude dessa oscilação diminui de uma forma bem mais rápida. O que nós notamos também é esse ponto aqui, que representa metade do período de oscilação, onde nós podemos notar, então, que à medida que nós aumentamos o valor do B, esse período de oscilação também aumenta. Então, o período de oscilação no movimento amortecido é diferente do período de oscilação do MHS, né, que é 2π raiz de m sobre k. Quanto mais intensa for a força viscosa, maior vai ser o período de oscilação. Bem, para o movimento subamortecido, vale a pena nós darmos mais um passo em relação a determinar a solução dessa equação diferencial, ou seja, nós vamos encontrar as raízes dessa equação característica aqui, porque novamente ela vai nos trazer uma informação fisicamente bastante importante. Então, na condição em que o delta é menor do que zero, nós temos essa expressão aqui para as raízes desta equação característica. Convido vocês a fazerem essa conta e verificarem que é isso mesmo. Como o delta é menor do que zero, então nós vamos ter aqui uma raiz imaginária. E se nós analisarmos esta expressão aqui, nós podemos verificar então que o ômega e o gama são parâmetros cuja unidade é segundo a menos 1, ou seja, ambos têm unidades de frequência. Comparando esta equação aqui com essa daqui, que é a solução das raízes dessa equação característica, nós podemos mostrar então que o ômega A, que tem unidade de frequência, é a frequência do movimento harmônico simples menos esse parâmetro gama aqui, ambos ao quadrado. Ou seja, a frequência de oscilação do movimento amortecido é exatamente este parâmetro aqui, que sai desta solução aqui do cálculo das raízes da equação característica. Bem, então nós definimos aqui alguns pontos importantes, chamamos esse gama aqui, que é B sobre 2m, de parâmetro de amortecimento. O ômega é a frequência do movimento harmônico simples, que é raiz de K vezes m, e a frequência do movimento subamortecido é a raiz quadrada de ômega ao quadrado, que é a frequência do MHS, menos o gama ao quadrado. Em outras palavras, quanto maior for o amortecimento, ou seja, quanto maior for o valor do B, maior será o valor do gama, menor será essa frequência angular do sistema subamortecido e, portanto, maior será o período, como nós podemos ver nesta relação aqui. E foi exatamente o que nós observamos aqui na simulação. Quanto maior for o valor do gama,
menor será este denominador e, portanto, maior será o período de oscilação desse sistema. Mais um aspecto importante para que a gente possa analisar com mais detalhes o movimento subamortecido é olhar para a equação de movimento. Se nós olharmos aqui o movimento dessa partícula no sistema subamortecido, o movimento ele é oscilatório, portanto, esperamos que a equação de movimento tenha uma função periódica, pode ser um cosseno, por exemplo, só que essa frequência aqui não é a frequência do MHS, vai ser exatamente a frequência do movimento amortecido que nós observamos aqui. No entanto, nós observamos também que a amplitude de oscilação ela é cada vez menor à medida que o tempo passa. Portanto, eu preciso de uma amplitude aqui que dependa do tempo. Se nós resolvermos aquela equação diferencial, nós podemos mostrar que esta amplitude de oscilação aqui é um valor inicial, é uma amplitude inicial, que é exatamente o ponto no qual a partícula saiu inicialmente, vezes uma exponencial de menos gama t, ou seja, quanto maior for o amortecimento, mais rápido essa amplitude de oscilação diminui à medida que o tempo passa. Então, em algumas situações específicas, basta que a gente analise como que essa amplitude de oscilação diminui com o tempo. Isso nos permite analisar exatamente o valor do gama, que está relacionado, então, a essa constante de amortecimento, que está relacionada à força de atrito. Um último comentário é que, uma vez que essa amplitude de oscilação depende do tempo, é exatamente dessa forma que nós percebemos que a energia mecânica do movimento também diminui com o tempo. Vale lembrar que essa energia mecânica do movimento ela pode ser calculada como meio da constante elástica vezes a amplitude ao quadrado, ou meio vezes a massa vezes a velocidade máxima ao quadrado. Então, como esta amplitude diminui com o tempo, é natural, então, nós pensarmos que essa energia mecânica também vai diminuir com o tempo. Então, convido vocês a substituírem esta amplitude de oscilação nessa expressão, ou derivar essa equação aqui e chegar numa expressão para a velocidade máxima e mostrar que a energia mecânica, então, depende da amplitude e do tempo desta forma aqui. Então, no próximo vídeo, o que nós vamos estudar são as oscilações forçadas, ou seja, o que nós podemos fazer para que, mesmo tendo uma força de atrito, a oscilação do sistema não diminua. Isso está relacionado, então, a aplicarmos uma força externa ao sistema para recompor a quantidade de energia mecânica que foi perdida e, como consequência disso, nós vamos analisar, então, os fenômenos de ressonância.